Amados em Yahushua Cristo, aqui é a evangelista Pérsia Ferreira. Sejam bem-vindos ao meu canal. Em primeiro lugar, vou declarar a prosperidade e abundância de acordo com Job 22:28 para a vida dos meus 12 inscritos. 12, o número dos 12 apóstolos de Cristo. E eu celebro. Amados, o tópico de hoje trata do porquê é que a Conferência de Berlim de 1884-1885 decidiu a partilha da África entre os países europeus. Qual é a causa? Qual é a origem? Muitos panafricanistas falam desta conferência. No entretanto, nunca eles disseram qual era a causa ou a origem deste tratado de Berlim ter decidido a partilha do continente africano e a delimitação da África. É disto que eu quero precisamente tratar hoje. Então, para eu tratar deste tema, em primeiro lugar, eu vou para a Palavra de Deus. O livro de Deus, a Bíblia. A vida é espiritual. Não há nada que aconteça no mundo físico. Não há nada que se venha a manifestar fisicamente aqui na Terra ou no natural sem que primeiro seja projetado, programado no espiritual. Tanto da parte da luz como na parte da escuridão. O problema que quero tratar hoje é precisamente termos a consciência de que a vida é espiritual. Foi sempre espiritual, é espiritual e virá sempre a ser espiritual porque Deus é espírito. Diz a palavra de Deus. E aqueles que quiserem adorar a Deus terão que fazê-lo em espírito e em verdade. Se não for assim, teremos sempre problemas com o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, quando nós temos a Bíblia, nós procuramos, dentro da Bíblia, as profecias, as promessas e a revelação. Depois disso, podemos pregar a palavra de Deus. Vamos começar com o livro de Êxodos, capítulo 20. Vou ler alguns versículos para vocês, para ver se faz sentido o tema que vamos, ou o tópico que vamos discutir hoje. Desculpem. Portanto, eu estou a usar a versão de King James atualizada. O primeiro versículo diz: E Deus falou todas estas palavras. O segundo versículo: Eu sou Yahweh, o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Versículo 3: Não terás outros deuses além de mim. Estes deuses é com D pequeno, porque são deuses falsos. 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Versículo 5. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, dos que me odeiam. Versículo 6. Mas que também ajo com amor até a milésima geração
para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Foi precisamente isto que aconteceu. Os nossos antepassados não obedeceram à adoração exclusiva ao Deus Altíssimo e Criador dos céus e da terra. Este povo, porque estamos a ler Êxodos, durante esta etapa, Deus deu instruções ao profeta Moisés, ou ao patriarca Moisés, porque ele é que estava a dirigir o povo, quando foram tirados da escravatura do Egito, onde tinham passado 400 anos. E este povo ouviu as instruções. Primeiro debaixo do patriarca Moisés, depois do patriarca Joshua, o grande comandante militar israelita. Aqui estamos a tratar das 12 tribos de Israel. Estas 12 tribos eram todos negros, ou está provado. Há documentos, a própria Bíblia prova isso. Portanto, se vocês lerem atentamente a Bíblia, se vocês fizerem pesquisa, quiserem realmente interessar-se ao estudo da Bíblia, vocês vão encontrar todas as provas e documentação acerca de como as 12 tribos eram negras. E o Egito também era uma nação negra, que escravizou uma outra nação negra, os israelitas. E o Egito tinha sido um grande império, mas também que caiu porque sentiu-se alta demais. Sentiu muito orgulho. Também está escrito no livro dos profetas, o profeta Jeremias, a queda do Egito. Por que Deus destruiu o Egito? Sentiu-se muito arrogante. Ficou debaixo da influência dos anjos caídos. Todo tipo de ídolos eles fizeram. Todo tipo de deuses falsos eles fizeram e adoraram e serviram-nos. Até hoje há documentação também sobre isso e acerca disto. Então, vamos ao nosso tema. A falta de obediência, ou seja, a desobediência, levou aos israelitas terem sido espalhados por toda a face da terra. Deus usou nações más para espatifar o seu próprio povo. Nós conhecemos a invasão da Babilônia, mas antes da Babilônia houve a invasão dos sírios, ou da Assíria. E depois também tinha havido, uma foi a da Síria, e depois tinha havido outra da Síria. E depois veio a haver a da Babilônia. Então, meus queridos, de geração a geração, aquilo que Deus falou, primeiro, em Êxodos, capítulo 20, nos versículos que nós vimos, nós também temos Deuteronômio 28. Temos versículos sobre as bênçãos, se eles obedecessem, e temos versículos sobre as pragas, se eles desobedecessem. E Deuteronômio 28, versículo 68, diz que partiriam de novo para o Egito em barcos. Esse segundo Egito já não foi o Egito, mas sim a Europa, o continente norte-americano, o continente sul-americano, que é o Brasil. Assim nós viemos ter até a Conferência de Berlim. Isto faz parte das pragas. A Conferência de Berlim não foi um acidente. Não foi algo que se resolveu de um momento para o outro. Deus usou as pessoas que fizeram parte nessa conferência para que se decidisse a partilha do continente africano por causa da continuação destas pragas. Por que nós não podemos usar os nossos recursos naturais? Temos tudo. Nada nos falta. Não podemos usar os nossos recursos naturais. Não podemos usar os nossos recursos minerais. As pessoas têm que fugir do seu continente à procura de pastoreios verdes fora do continente africano.
Vemos os nossos jovens morrerem no mar todos os dias. Isto é doloroso. Isto tudo não é senão a continuidade das pragas. E vamos para trás à escravatura. A escravatura é o resultado. É Deuteronômio 28:68. A desobediência dos nossos antepassados trouxe essa desgraça toda. Dos portos da Costa do Marfim, do Ghana, da Nigéria, da Serra Leoa, da República Centro-Africana, da Gâmbia, do Uganda, da Tanzânia, dos Camarões, do Gabão, da Angola, partiram nossos irmãos. Só se tem alguns países. De quase todos os países africanos havia um porto onde os portugueses, porque Portugal foi o maior vendedor de escravos, de comprador de escravos africanos. Ele é que veio vendê-los a outros. Assim, os nossos irmãos partiram desses portos, amarrados, acorrentados, como escravos para fora do continente africano, como eu já disse. Da África foram para todas as partes do mundo. Por isso, as 12 tribos de Israel estão espalhadas por toda a parte da terra, por toda a face da terra. Meus irmãos e irmãs, temos que conhecer a nossa história. É importante saber a nossa origem. É importante saber o porquê que a África ficou na desgraça. Não é por causa da cor da nossa pele, mas é por causa da desobediência aos mandamentos do nosso Deus. O nosso Deus pediu uma adoração exclusiva. Os nossos pais desobedeceram. Até hoje, a África está cheia de estátuas. Vocês vão dizer, os europeus também têm as suas estátuas. Mas não foi aos europeus que Deus tinha pedido isso. Portanto, foi aos teus antepassados, pretos ou negros, a quem Deus pediu a adoração exclusiva. E eles desobedeceram. E então, vamos ver qual é o continente que cabe na profecia da partilha da Conferência de Berlim. Levo-vos ao livro do profeta Joel, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Já disse, estou a usar a Bíblia, a versão de King James atualizada. Então vamos ao profeta Joel 3, versículos 1 a 2. Versículo 1. Em verdade, naquela época e naqueles dias, quando eu restaurar Judá e Jerusalém, versículo 2, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafate. Isto é, Yahweh julga, e ali hei de julgá-los por causa da minha herança. Israel, o meu povo escolhido. Esta é a razão pela qual a África ficou como ficou. Os negros eram o povo escolhido. Eram e são e continuam a ser, porque as 12 tribos de Israel vão ser restauradas. Haverá a restauração para as casas de Israel e Judá. Porque eles maldosamente espalharam os israelitas pelo mundo e dividiram entre si a minha terra. Será que vocês escutaram bem o que eu li? Está a dizer aqui, no versículo 2, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafate, isto é, Yahweh julga, e ali hei de julgá-los por causa da minha herança. Por causa da minha herança. Israel, o meu povo escolhido, porque eles maldosamente espalharam os israelitas pelo mundo e dividiram entre si a minha terra. Deus está a falar dos mesmos que ele usou para espatifar o seu povo. É dos mesmos que Deus está a falar que vai reuni-los até ao vale de Josafate, para julgá-los aí por terem espalhado as 12 tribos de Israel por todo o mundo e terem dividido a sua terra.
E nós vemos aqui, na Conferência de Berlim, que se deu a partilha da África entre países europeus e a delimitação da África. Fui ver no dicionário o que significa delimitação e encontrei isto. A demarcação, a circunscrição do espaço de fronteiras. Queridos, a África não tinha fronteiras. A África tinha o livre movimento ou a livre circulação de pessoas e bens. A partir da divisão da Conferência de Berlim, a África passou a conhecer fronteiras que continuam até o dia de hoje. É todo um problema deslocar-se de um país africano para o outro, por causa ou como resultado do que aconteceu após a Conferência de Berlim. E o que cabe, esta é a profecia do profeta Joel, capítulo 3, versículos 1 a 3. A terra ou o continente que cabe nesta profecia é apenas e somente apenas a África. É isso. Então, acredito que dei mais ou menos uma explicação compreensível para todos. Portanto, da partilha da África, o que é que resultou? A colonização. A escravatura. Primeiro veio a escravatura, porque a escravatura começou no século XV. Os portugueses passaram a ir comprar escravos no continente africano, a fazer tratos com os africanos a partir do século XV. Depois da escravatura veio a colonização. Então, uns são levados do continente forçadamente à porta do ir e não retorno para fora do continente africano. Os que ficaram no continente africano, as atrocidades, a discriminação em todas as áreas da vida praticada no continente africano pelos colonizadores. Então é isto. Hoje vamos deixar da idolatria. A idolatria é que trouxe o sofrimento para nós todos. Os nossos países ficaram divididos entre europeus, como vocês viram. Aquela África que se chamava África francofone era toda a África, em todos os países africanos se fala francês. Toda a África do Oeste está na mão da França. Está na mão da França até o dia de hoje. Portanto, toda aquela África que fala inglês esteve e continua na mão dos ingleses, a que chamavam a África anglofone. Toda a África lusófona, portanto, daqueles países ex-colônias dos portugueses, continua na mão dos portugueses. É o que é. Até hoje, a língua portuguesa impera nas ex-colônias portuguesas. Qual é o currículo na educação? Continua o mesmo da era colonial. Então, olha, meus amigos, meus amados irmãos na fé, vamos deixar a idolatria. Deus odeia a idolatria causa a fúria de Deus. Vamos deixar as festas pagãs do Natal. Vamos deixar a festa pagã do Issar, que é a Páscoa, com ovos da Páscoa, chocolate da Páscoa, coelhos da Páscoa, isso tudo. Isso não é bíblico. Quem festejou o aniversário no Antigo Testamento só foram os reis pagãos, Faraó. E no dia do seu aniversário matou um homem que trabalhava para ele. E outro que festejou o aniversário foi o rei pagão Herodes, que matou João Batista para oferecer a cabeça de João Batista num prato à filha da Herodia que tinha dançado para ele, a quem ele tinha jurado que daria tudo o que ela pedisse. E a mãe, como tinha um rancor contra o profeta João Batista, disse à filha para que pedisse ao Herodes a filha do profeta João Batista num prato. Está lá, está escrito. E no Novo Testamento não há
nenhum registro de Cristo e os seus apóstolos terem uma só vez celebrado o nascimento de Cristo, porque nem sequer existe a data do nascimento de Cristo. Cristo existiu, Cristo viveu, Cristo nasceu um dia, mas não a sua data. Apenas ele pediu para que celebrasse a Páscoa, que é a celebração ou memorial da sua morte. O sangue que derramou, o sangue da nova aliança e da aliança eterna de Yahusha. Portanto, é isto que temos que celebrar. Muitos de vocês têm vídeos no YouTube que falam que o Natal é pagão. Esta é uma boa informação em todas as línguas. Já está há anos no YouTube, desde que o YouTube começou a existir. Mas muitos de vocês passam por cima e dizem: eu nasci assim, na casa dos meus pais já festejávamos. Eu também o fazia. Mas a partir do momento que adquiri conhecimento, o conhecimento é poder, com o conhecimento vem a sabedoria é temer Deus. Porque disse: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Deixei-me disso. Não festejo aniversários, não festejo natais e vivo. E assim eduquei os meus filhos. Vocês também podem fazê-lo. É muito simples. Portanto, meus queridos, deixem-se de coisas pagãs. Não tragam mais o Pai Natal, o palhaço Pai Natal da vossa casa. É abominação, é idolatria. E sabem uma coisa? Se aconteceu o que aconteceu com as 12 tribos de Israel, se aconteceu o que aconteceu já no passado, o que é que vocês acham? Todos aqueles que estão nessas coisas do Natal, Halloween, até os que festejam Halloween e dizem que também são crentes, Deus vai vos pedir contas. Isso não vai ser impune. Tudo o que nós fazemos aqui na terra é registrado lá no céu, mas tudo o que fazemos na luz, em frente a todos, publicamente, o que fazemos atrás dos outros, nas costas dos outros, na escuridão, dentro de uma casa ou na escuridão fora da casa, tudo é registrado. Tudo é registrado. Por isso, vamos mudar as nossas vidas, arrependam-se dos vossos pecados, humilhem-se a Deus e tenham uma nova vida. Levem uma vida digna e santa diante de Deus para merecermos as bênçãos de Deus. Estamos a viver momentos difíceis. Quem tiver mais água, que dê a água aos outros, que partilhe com os outros. Quem tiver mais alimento, que partilhe com os outros. Quem tiver mais vestimenta, que partilhe com os outros. Quem puder visitar os presos, por favor, visitem os presos. Não só os presos inocentes merecem ser visitados, mas todos, até mesmo os culpados, porque por detrás de cada homem, por detrás das grades, há uma grande história. Uma grande história de traumas. Traumas que muitas das vezes e quase sempre começam no lar dos pais, o abandono pelos pais. E traumas a partir da escola primária, dos bullying nas escolas, o gozo. Crianças problemáticas são bullies dos outros, tornam-se gozadores dos outros, gozam dos outros, porque eles também já têm problemas. E outros tornam-se vítimas. Então, levemos a eles, a esses presos, uma palavra de conforto a partir do livro de Deus ou da palavra de Deus. Quem puder visitar os doentes, por favor, façam-no e levem-lhes uma palavra de conforto. Muito obrigada por me terem assistido. Tenham um dia feliz. Na paz de Deus. Shalom.